Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um programa, mais um Alesp em Pauta aqui na Rede Alesp. Hoje o assunto é um programa do governo do estado chamado Provita. Você já ouviu falar? Ele tem 23 anos de existência e é muito importante que todo mundo tenha conhecimento desse programa, que eu vou explicar para vocês o que significa. É Programa Estadual de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas. Para explicar como tudo isso começou e principalmente a capilaridade e extensão desse programa hoje, recebo aqui em nossos estúdios o convidado especial Marco Alexandre Davanzo, secretário executivo do Provita. Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade e vamos ver se a gente consegue passar um pouco do programa aí para a população. Sem dúvida. Marco, como a gente começou falando, então, o Provita hoje já tem 23 anos. Há 10, ou seja, pelo menos metade, você trabalha e está dentro, inserido em todo esse processo. Com qual o objetivo, qual a finalidade que esse programa, para quem nos acompanha de casa e ainda não conhece, não ouviu falar, ele foi criado? Então, a finalidade do programa é proteger vítimas e testemunhas ameaçadas, com ameaça grave, séria, iminente, não é qualquer ameaça, para que elas possam colaborar na produção de prova. Então, tem que ter um processo crime, eu tenho que ter a colaboração efetiva na produção de prova e uma ameaça realmente séria, porque se não for uma ameaça muito séria, as regras do programa fazem com que a pessoa renuncie até a proteção, porque elas são muito restritivas. E aí, isso me leva à próxima pergunta, que é justamente, né, você enfatizou bem que essa ameaça tem que ser real, tem que ser séria. Quais são os tipos de ameaça ou os tipos de situação em que as pessoas que podem pedir ajuda ao Provita devem estar passando? É legal a sua pergunta, porque assim, a gente tem uma ameaça que é a ameaça, vamos dizer assim, corriqueira. Briguei com meu vizinho, uma ameaça de trânsito, fui assaltada. Esse tipo de ameaça não justifica a proteção, por quê? Porque é uma ameaça que pode ser coibida pelos meios convencionais. A polícia pode atuar, a pessoa pode evitar essa ameaça não frequentando aquele lugar onde ela sofreu esse atrito com essa outra pessoa. E isso se evita pelos meios convencionais. Quando eu penso em ameaça passível do programa é quando a pessoa não tem como evitar. E até mesmo o Estado, pelos meios convencionais, não tem condições de evitar que essa pessoa seja atacada. Então, grupos de armados, hoje nós temos aí facções criminosas, até agentes policiais fora da lei que atuam. Então, eu não consigo, pelos meios convencionais, que essa pessoa seja protegida. Aí ela tem que recorrer ao programa e aí, mais uma vez eu vou enfatizar a questão das regras, porque a gente protege com sigilo. Tá? A gente tem uma regra que é, eu não ataco quem eu não encontro. E esse sigilo é o que acaba, mais uma vez, resultando na dificuldade de aderência às regras. Agora, entre essas regras, eu imagino que sejam inúmeras, mas vou pedir para que o senhor possa delimitar, compartilhar com a gente algumas, as principais, só para que quem nos acompanha também possa entender a noção, ter dimensão da seriedade e gravidade que é recorrer a um programa como esse. Sim. Primeiro a gente vai retirar a pessoa do local da ameaça e levar para um outro local que eu não sei onde é. Só uma equipe que trabalha no programa, que é uma ONG, que faz isso já desde o início, é referência no Brasil na proteção, faz esse mapa de risco e retira essa pessoa desse local e leva para outro local. Nesse local ela vai ficar, não é uma prisão, tá? Ela vai ficar com uma certa independência a mais, sem acesso à telefonia, sem acesso à internet, sem acesso à rede social, sem poder trabalhar no início. Isso ela e toda a família, tá? Porque a gente protege não só a pessoa, mas todo o núcleo familiar. E só um adendo, para o Provita, núcleo familiar é até animais de estimação, a gente carrega todo mundo. E se ela descumprir alguma dessas normas, ela pode ser repreendida dependendo da gravidade dessa quebra, até expulsa do programa. Porque o programa não protege quem não quer ser protegido. Eu não posso colocar em risco a equipe do programa por conta de alguém que não segue as regras. E aí nós temos uma outra situação complexa que é a pessoa ter conduta compatível com essas regras de segurança. Então, independente dessas questões de divulgação de onde a pessoa está, eu não posso proteger alguém que frequenta locais que a colocam em risco. Tá? Então, se eu tenho uma pessoa que é frequentadora, por exemplo, de locais onde tem muita bebida, droga ou coisa parecida, isso é complicado o programa, porque ela está se colocando em risco, ela pode ser abordada por alguém, ela pode sofrer. Então, isso representa a conduta incompatível. E não que a gente não protege pessoas que tenham problemas com drogas, a gente protege. Desde que ela tenha essa concordância com as normas e depende da gravidade da drogadição, concorde em se tratar. Aí a gente consegue fazer, e fazemos bastante disso.
Acredito que uma curiosidade de quem nos acompanha, né? Essas vítimas e, claro, os familiares também ganham novas identidades? Se for uma situação muito extrema, o programa tem, a lei garante a troca de identidade. Mas são situações realmente extremas, porque quando a gente pensa em troca de identidade, não é apenas um novo RG, tá? É um novo assento de nascimento e todo o passado se perde. Então, se a pessoa, por exemplo, eu sou advogado de profissão, trabalho na secretaria, tenho meus cursos, pós-graduação, eu entro no programa, tudo isso esquece, eu nunca mais vou poder advogar na minha vida. E se eu mudo a identidade, eu perco a minha OAB. Então, assim, para fazer essa troca, é realmente quando não tem mais o que fazer. Aí o programa, a pedido da pessoa, porque é um direito dela alterar, não é o programa que decide, faz o pedido e a gente faz o encaminhamento para alteração. Eu imagino que essas pessoas precisem de um auxílio psicológico também em paralelo a toda essa transição. Seja as pessoas que precisam realmente dessa nova identidade ou as pessoas que entram simplesmente no programa, porque é uma outra realidade de vida, não só da vítima, né, mas também da pessoa protegida, mas também de todos os seus familiares. Sim. A gente tem uma equipe que trabalha no programa, que eu falei, é uma ONG, que é formada por psicólogo, assistente social e advogado. Essa equipe monitora e é realmente quem atua efetivamente junto com essas pessoas. É quem está ali, dependendo da situação, 24 horas por dia com ela. Tá? E toda a necessidade que essa pessoa tiver é para essa equipe que ela vai recorrer. E os psicólogos estão lá exatamente para isso. Então eu gosto de falar que a gente tem esse brocardo aí que vive circulando por aí, que direitos humanos é para bandido. O Provita é direitos humanos para a vítima. Eu garanto para essa família os serviços essenciais que ela nunca teve fora do Estado. A gente é Estado para ela, a gente garante tudo isso. Então, educação, saúde, trabalho, e moradia, tratamento psicológico, questão de drogadição, se for o caso, a equipe faz isso. O trabalho da equipe junto com essas pessoas é uma coisa fantástica. Como é tudo muito sigiloso, a gente não tem como divulgar. Mas eu gostaria muito de fotografar uma mãe vítima de violência doméstica, e aí, se você me permitir, eu gostaria até de fazer uma explicação melhor quando eu trato de violência doméstica, ingressa no programa e o dia que ela sai. Que a gente tem um tempo de permanência no programa de 2 anos, que pode ser prorrogado. Mas o que acontece? Um processo crime não acaba em 2 anos, nem em 4. Então ela vai ficar até que o programa, que o processo encerre, até que ela se reinsira socialmente de forma segura em outro local. E esse é o trabalho principal dessa equipe. Pegar essa pessoa que estava, vamos imaginar, como pessoa pobre, subjugada pelo companheiro, vítima de violência das mais graves, ingressa no programa. A gente vai fazer com que essa pessoa realmente se empodere. Eu falo que o programa empodere essas mulheres. Então ela ingressa no programa, eu comentei tirar uma foto dela. Depois tirar uma foto dela quando ela sai. Eu não reconheço. Eu já recebi pessoas nessa situação que 6, 7 meses, 8 meses depois veio, voltou que pediu para sair, que ela conseguiu seguir a vida e eu não reconheci ela do meu lado. Muda a fisionomia, a pessoa realmente fica muito bem. E é um trabalho invisível, que eu atuo ali, eu não posso sair divulgando. E aí, se eu puder, como eu comentei, de falar sobre questão de violência doméstica. Um problema do programa é que muitas vezes as pessoas tomam conhecimento que ele existe e tentam aplicar diretamente a vítima de violência. Como eu disse, o programa vai retirar essa pessoa do local da ameaça e vai romper todos os vínculos que ela tem, familiares, comunitários, afetivos, todos. Eu pego uma mulher, companheira ou casada, sendo vítima dessa violência, retiro-a do local sem aplicar a Lei Maria da Penha, que é uma lei feita para proteger a mulher e mais voltada para não revitimizar ela, e coloco ela num programa, isolo ela. Eu estou isolando ela, só que o que está acontecendo? Eu tenho vínculos de amigos que têm conhecimento com o agressor, que vão ser rompidos. Cunhada, sogro, tio, amigo, eu vou romper tudo isso. Essa mulher sozinha, 1, 2, 3 semanas dentro do programa, invariavelmente a primeira coisa que ela faz para ela estar segura é ligar para algum parente. E se coloca em risco. E aí o que acontece? Na prática, eu pego essa mulher vítima de violência doméstica, retiro ela sem aplicar a Lei Maria da Penha. Hoje eu aplico um medida protetiva, o agressor descumpriu, eu prendo o agressor, eu não prendo ela. Coloco no programa, ela não se adequa.
ela quebra a norma ou pede para sair, eu devolvo ela para o mesmo lugar. O lugar onde o agressor não teve nenhuma medida contra ele, está contando vantagem do que fez com a mulher e vai receber essa mulher ali no mesmo endereço dela. O que eu fiz? Eu não ajudei, eu piorei a situação dela, porque se ela não ia morrer, agora ela vai. Então o que a gente pede? Quando eu tenho questões de violência doméstica, simples, vamos dizer assim, não que seja simples, mas que a Lei Maria da Penha consiga ser aplicada e possa ser aplicada, o programa atua. Agora, se eu tenho uma violência doméstica qualificada, olha, o rapaz não cumpre medida, o rapaz tem envolvimento criminoso, essa pessoa já agrediu ela, já descumpriu, o programa vai atuar. Mas sempre com essa informação clara para a pessoa que vai ingressar, que ingressou não tem mais volta. Ela vai ter que seguir as normas. E uma coisa muito interessante que o programa garante, e isso é bom na questão do combate à criminalidade, que muitas vezes essa mãe, ela é vítima de violência doméstica, mas tem conhecimento de outros crimes praticados por essa pessoa. Quando ela ingressa no programa, além da violência doméstica, a gente consegue qualificar a proteção e o depoimento dela, resultando em outros processos que podem atacar esse agressor. Inclusive, nós temos casos em que o agressor era integrante de uma facção criminosa de tráfico de pessoas. E por conta dela, a gente conseguiu a punição dele, coisa que é muito difícil fazer quando se trata de tráfico, porque não tem provas com as pessoas, não querem testemunhar, elas querem ir embora. Então, isso é um exemplo que a gente conseguiu atacar essa organização por conta de uma violência doméstica. Mas por quê? Porque não se tratou apenas de violência, é uma violência muito mais grave do que uma violência doméstica que a Lei Maria da Penha conseguiria atuar. Agora, você fez um comentário que é justamente sobre essas pessoas, quando se sentem seguras, elas ligam, né, imediatamente fazem contato para avisar quem ficou, quem no núcleo familiar não foi junto. Quer dizer, vocês já contam, então, também com essa realidade ou com esse instinto, de repente? Sim. A equipe de proteção, quando a gente faz uma triagem dessa pessoa, então a pessoa está ameaçada, ela pode chegar ao programa através de um contato com o Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública, Organização, OAB, todos os órgãos. E também diretamente no programa. Então liga, manda e-mail, aparece na série do programa. A gente não tem burocracia, mas tem uma questão da análise dos requisitos. E essa equipe, quando marca uma triagem, que é num local sigiloso, vai conversar com ela no mínimo meio-dia. Vai explicar para ela como funciona o programa, todos os riscos, se ela tem consciência do próprio risco. Porque às vezes a pessoa sequer tem consciência do risco. A gente tem problemas quando eu falo em proteção de gentes imaturas, adolescentes. Um adolescente é invencível. Como é que eu vou convencer ele que ele vai morrer? Ele não acha que vai morrer. Ele acha que vai bater de frente com o traficante, vai matar o traficante. A gente já escutou isso. Só que a realidade é outra. Então a gente tem que convencer essa pessoa do risco e ela tem que ter consciência do próprio risco. Então a equipe fica nessa conversa com essa pessoa até que ao final ela assina um documento, se comprometendo às regras de proteção. É um documento detalhado e tudo que acontece com ela, da consciência dela, e ela ingressa no programa. Com esse acolhimento, que é o acolhimento provisório, que a gente chama, ela vai para um local de pouso, onde ela vai ficar ali sendo monitorada. Ela não é presa, ela tem liberdade para fazer o que quiser. E aí, que esse termo de pactuação de normas, ele tem uma coisa muito interessante, que é a confiança. Ela confia no programa e a gente confia nela. A partir do momento que essa confiança foi quebrada, a equipe não confia mais nela, eu posso ter o desligamento do programa ou até mesmo a exclusão. Então ela é muito bem trabalhada. A gente não vai colocar as pessoas na rua porque catou o telefone e ligou para a mãe. Isso não vai acontecer. A gente vai orientar que essa ligação vai ser feita mediante monitoramento da equipe de uma forma segura, de um telefone seguro, quando a gente quiser. A gente não é tão severo assim, só que a gente precisa pensar na segurança. Então, se eu tenho uma pessoa com uma necessidade de falar com algum parente, a gente pede, não ligue para o parente, não entre em contato, fala com a gente. A gente vai conseguir garantir isso para você de uma forma segura, para a própria segurança tua. Só que a gente está lidando com o ser humano. E uma pessoa retirada do convívio dela, dos vínculos familiares dela, colocada em um local estranho que ela nunca foi, é muito difícil ela pensar racionalmente quando a emoção está à flor da pele, ainda mais nessas situações de ameaça. E voltando a falar na questão de violência doméstica, a pessoa está sofrendo, ela sai, se sente segura, ela tem uma casa, ela tem toda uma estrutura que ela nunca teve, ela está segura, eu vou ligar. E acaba ligando. E a gente vai fazer esse monitoramento, vai repactuar, identificar a quebra de norma e
como eu disse, em último caso, fazer a exclusão do programa. Só uma coisa interessante que a gente comentou no começo, gostaria de comentar. A gente atendeu há um tempo atrás uma moradora de rua. Ela tinha 2 filhos, um recém-nascido de acho que 6, 7 meses e uma de 3 anos e acho que mais 3 crianças que estavam com os pais. Ela ingressou no programa e ficou 15 dias no programa e pediu para sair. E aí todo o desligamento do programa eu participo porque eu sou membro do conselho para verificar se o programa está todo ativo, porque ela quer sair, se alguém fez alguma coisa errada eu faço esse questionamento. E ela não explicava o motivo que ela queria sair. Ela não falava, a gente não entendia. E eu falei, não, você não vai sair daqui enquanto você não me explicar por quê. Porque a impressão que dá é que a equipe está fazendo alguma coisa errada e você não quer falar. Aí retirei a equipe da sala, ela não falou, até que numa das conversas, a psicóloga identificou uma frase e falou para mim, dá licença. Que eu tô com essa roupa, então a impressão que eu passo é que eu sou uma autoridade. Eles ficam um pouco constrangidos. Eu saí da sala e depois eu voltei. Eu nunca tinha presenciado isso na minha vida. Nessa conversa que ela falou, ela disse a frase, eu não sei lidar com um chuveiro quente. Aí a psicóloga entendeu, saiu e depois voltou. Vou resumir, qual que era o problema? Ela não sabia como viver em uma casa. Ela não diferenciava a pia da cozinha da pia do banheiro do tanque de lavar roupa. Ela colocava todas as fraldas das crianças na pia da cozinha, porque era uma torneira para ela, não era diferenciado de uma coisa para outra. Então, quando a equipe chegava lá e falava para ela, olha, isso aqui você não pode fazer, porque isso aqui não pode deixar a fralda aqui na pia da cozinha, ela não tinha boca para dizer, porque aquilo para ela já era muita coisa ter uma torneira. E ela não estava conseguindo viver numa casa com a devida organização, e era por isso que ela queria sair. Eu nunca tinha imaginado que isso podia acontecer. A equipe trabalhou, arrumou uma figura chamada protetor, colocou do lado dela e depois de 1 ano e meio ela pediu para sair. A gente falou que ela ia fazer curso de arrumação de roupa. Porque ela ficou tão encantada com a questão de organização que ela virou a pessoa mais organizada do mundo. Então são casos que eu falei, é invisível, mas que a gente que trabalha no programa fica até emocionado de ver acontecer. É muito bom. Né? E assim, o que a gente gostaria de poder garantir mais, assim, com essa possibilidade de falar sobre o programa. Essa divulgação fosse melhor feita para que o programa recebesse mais pessoas. Agora, o que leva outros casos que levam, como o S, por exemplo, eu imagino que esse foi um ponto fora da curva. Sim. Deve existir uma certa linearidade na maior parte dos casos em que leva as pessoas a desistir. Né, ou um perfil, você saberia me dizer, é mais entre os jovens, é mais entre mulheres, é mais entre homens? Qual o perfil e quanto tempo normalmente também, de repente, nos primeiros 15 dias, todo mundo quer desistir porque, de repente, né, psicologicamente ainda não está, é difícil, né? Deve existir um padrão. Mais jovens, eles têm essa questão da personalidade que interfere bastante no programa. A gente tem problemas com pessoas com poder aquisitivo mais elevado, classe média, que acaba vendo que ele vai conseguir se proteger. Então, eles ficam um período mais curto até se organizar. Às vezes a pessoa não tem como mudar de casa imediatamente, não tem, mas ela precisa efetivamente de um tempo para se organizar junto com a equipe e pedir para sair. E é o que acaba acontecendo. Então, a gente consegue garantir a vida dessa pessoa naquele período onde realmente a situação está mais grave. Ela se organiza, pede para sair e sai. E um problema que nós temos muito são pessoas com a personalidade realmente complicada. Eu digo um outro exemplo. A gente acolheu uma mulher trans, logo que eu estava no começo do programa. Ela tinha 1,90 m, linda. Ela andava assim no Praça da Sé, chamava atenção por onde andava. Ela estava denunciando o tráfico de pessoas e prostituição. Nós acolhemos ela. No primeiro local que ela foi colocada, que é um posto provisório, foi no interior de São Paulo, no domingo, a imagem dela estava em todas as redes sociais. Porque ela passeou pela pracinha da cidade montada, vamos dizer assim. Ela chamou uma atenção naquela cidade que acabou que a cidade inteira começou a colocar em Facebook, né? E a gente teve que remover ela imediatamente daquilo. E aí vem um problema. Quanto tempo da vida dela demorou para conquistar aquilo? Para ingressar no programa, eu virar a pele e falar assim, larga tudo, se esconde dentro de uma casa e não chama atenção. Então isso é uma situação, não que eu não queira proteger uma pessoa trans, eu não quero colocar ela mais em risco.
Então, quando uma pessoa dessa ingressa no programa, ela precisa entender essas normas e saber que, pelo menos, aquele começo onde a gente ainda tem que identificar qual é o risco, o que a gente vai identificar onde ela vai poder ir, que ela vai conseguir estar segura de uma outra forma, que ela vai aprender a se proteger, que a gente ensina a pessoa a se proteger, naquele período ela tem que renunciar a muitas coisas, para depois a gente poder reinserir ela socialmente de forma segura em outro lugar. Esse caso ela acabou entendendo e conseguiu ficar um período se preservando para depois ela seguir a vida. Tá, mas são detalhes que as pessoas não conseguem ter dimensão disso fora do programa. Qual é o índice de desistência? Você tem? Então, hoje a gente tem um índice pequeno, porque o acolhimento, a triagem é muito severa. Se a gente percebe que a pessoa não vai cumprir as normas, essa pessoa acaba ela mesma entendendo e não ingressa. Então, o ingresso é um pouco mais qualificado. Além do que eu preciso ter um parecer ministerial favorável à proteção. O promotor responsável pelo processo crime tem que dizer se aquela pessoa quer ou não o programa e se é efetivamente necessária a proteção. Porque, por exemplo, se ele conseguir produzir prova de uma outra forma, que não usando o testemunho dela, para que eu vou manter ela no processo? Eu nem uso ela. Se eu tenho uma filmagem dizendo como o crime aconteceu, a cara do assaltante, para que eu vou arriscar a vida da testemunha? Então, eu tenho que ter esse parecer. Então, se eu tenho parecer, tenho tudo, e a pessoa demonstrou essa conduta, não quis, porque a hora que você pede para ela assinar esse termo, é um ato formal que faz com que a pessoa fale, meu Deus, né? Então, eu tenho hoje esse período de triagem até chegar ao parecer ministerial, poucas resistências. E o que acontece muito, a pessoa ingressa no programa, mesmo que ela queira desistir, como é um programa de direitos humanos, a equipe não vai falar, vai embora. A gente vai fazer um plano de desligamento para ela. Mesmo sabendo que ela não está cumprindo norma, a gente vai orientar ela, olha, você para de fazer o que você está fazendo agora, eu vou te manter aqui por 1, 2, 3 meses, para que você consiga se reinserir em outro local ou volte para outro local, mas de forma segura. E vamos trabalhar nessa confiança. Agora, se ela realmente não tiver jeito de descumprir muita norma, aí é questão de exclusão mesmo, e não tem outro jeito. Uma coisa que acontece, não acontece com frequência, graças a Deus, é abandono da proteção. A pessoa não aguenta ir lá e manda o programa embora e some, vai embora. Eu tenho hoje, desde que eu estou no programa, apenas 4 casos de pessoas que fizeram isso. Nós já protegemos mais de 2.500 pessoas e apenas 4 casos. Exclusão mesmo, da pessoa ser excluída porque quebrou norma, que eu me lembro desde que eu estou lá também, acho que nós temos 4 casos só. Não é uma coisa que o programa aplica corriqueiramente. Pelo contrário, até mesmo em caso de exclusão, a pessoa tem direito a se defender, até advogado ela pode contratar para fazer exclusão. A gente garante contraditório para a defesa, porque é um programa de direitos humanos, é a nossa função. Agora, você falou muito sobre essa triagem que é feita, quão importante é esse passo até para a permanência dessa pessoa futura no programa, né? O que é analisado e quanto tempo leva essa triagem? Então, isso é uma coisa para o programa essencial. A equipe, que pode ser que depois vai assistir isso, vai adorar essa pergunta. Porque eu tenho que ter uma triagem de quem recebe a primeira informação. Então, por exemplo, Ministério Público, Delegacia, Judiciário, para entender que é ameaça grave, que tem processo crime, que essa pessoa está efetivamente em risco e que sabe como é que funcionam as regras. Então, se eu tenho essa identificação na ponta, a pessoa já vai chegar para mim, que aí eu vou ser a primeira pessoa a conversar com ela, e vou reforçar tudo isso. Então, vou imaginar que a pessoa foi hoje numa delegacia, informou o que está acontecendo, o delegado percebeu que aquilo era questão de programa, e encaminhou para a gente. Encaminhou para mim, eu vou falar, olha, me dá o telefone dessa pessoa e avisa que eu vou ligar. Que geralmente a pessoa está ameaçada, não atende telefone que não conhece, então eu peço para avisar. Chegou para mim aquilo, imediatamente eu ligo. Só se uma delegada que estava com a pessoa na frente ligou para mim com a pessoa na frente, eu já dá o telefone aqui. Eu vou explicar para ela com um pouco mais incisivo como funciona o programa. Aí eu vou dizer uma frase que o pessoal não gosta muito, que eu falo, eu vou sumir com você. Eu até falo isso de uma maneira mais severa, por quê? Porque é para a pessoa entender que a gente não está brincando. Então a gente vai retirar a pessoa do local que ela estava, levar para um outro local. E vou explicar, sem internet, sem telefone, desculpe o nome, a gente pode colocar você na rua e tudo mais. Ela concordou com isso? Concordou. Então é a segunda triagem. Aí eu vou agendar uma entrevista com a equipe. Aí é a entrevista que a pessoa vem até um local
sigiloso, onde aí ela vai encontrar com essa equipe, que são pessoas que trabalham de forma sigilosa, com codinomes, eu não sei o nome de ninguém, não sei onde mora, também não quero saber, e vou entrevistar essa pessoa. E aí ela vai fazer a entrevista, isso se chama de pré-triagem, para identificar, tem requisito? A delegada informou para a gente que tem processo crime, que é situação grave, ótimo. Concordou com as regras? Concordou. O testemunho dele é relevante? Olha, a gente verificou que é. A gente acolhe provisoriamente. Aí ele vai ficar num período que a gente chama de pré-triagem, onde a gente vai buscar informações do promotor ou promotora responsável do caso e criar um mapa de risco. Isso é muito interessante, para entender até a dimensão do programa. A pessoa ingressa no programa, a gente vai perguntar onde ela tem parentes. Porque eu não posso colocar ela local que tenha parentes que vão encontrar ela. Locais que ela já passou na vida dela, não vou poder colocar. Locais que ela tem algum contato, não vão poder achar. Outro problema, questão de saúde. Eu tenho uma pessoa que tem um problema de saúde que depende de um tratamento específico. Eu vou ter que pensar em tudo isso que eu te falei, aonde essa ameaça pode alcançar ela. Se é uma ameaça regionalizada, brigou com o traficante da rua, é uma coisa. É uma ameaça do PCC, é o estado inteiro. Depende da situação, eu mando para outro estado. Eu verifico essa situação, concilio com aonde ela tem familiares, concilio com as necessidades dela. Por exemplo, de saúde, tem que ter um hospital próprio para atender ela. Drogadição, eu tenho que ter um local que ela vai conseguir fazer um tratamento para drogadição. Questão religiosa, ela é de certa religião que eu tenho que ter um local onde ela consiga frequentar a religião dela. Aí a gente consegue fazer esse mapa de risco e durante esse período a gente vai monitorando como é a conduta dela dentro do programa. Tem pessoas que ingressam no programa e seguem as normas e aprendem a se proteger, fazem tudo e que logo a gente já faz o acolhimento definitivo. E tem pessoas que a gente necessita de um pouco mais de trabalho para conseguir fazer com que ela tenha dimensão. E aí vem o que eu falei no começo, que é a consciência do risco. Se ela tem consciência que ela está em risco ou não, isso afeta demais. Passado esse período, a equipe apresenta um relatório favorável à proteção para o Conselho Deliberativo que aprova o acolhimento definitivo. Aí essa pessoa sai desse pouso provisório e para ela é arrumado um imóvel, onde o custo desse imóvel é custeado pelo programa. Ela vai ter lá a assistência da equipe para todas as necessidades dela. A gente não vai fornecer para ela uma vida de rico, mas é o mínimo que a pessoa vai poder ter. Ela consegue viver muito bem. E tudo que ela necessitar, a equipe está lá para amparar. E aí ela fica, e aí começa o trabalho da equipe de reinserção social segura. Se der tudo certo, nesse local que a equipe escolheu, ela vai ser reinserida ali mesmo. E aí ela pode pedir para sair, porque conseguiu depois de um certo tempo a autorização do conselho para trabalhar. Conseguiu trabalhar, conseguiu seguir a vida, arrumou um emprego e prefere largar o programa, porque a vida dela agora está melhor do que estava antes e pede para sair. E mesmo que ela saia do programa, se ela manter vínculo com o processo que deu causa à proteção, a gente ainda é responsável para apresentar ela nas audiências, em tudo que for necessário. Tá? Então a gente chama isso de medida isolada. A pessoa pode ainda ter algumas medidas aplicadas isoladamente, principalmente a de escolta. E só para alguém for consultar o que é medida isolada, está no artigo 7º da lei, uma delas é até para servidor público. O servidor público, quando ameaçado, eu protejo ele e faço com que ele mantenha o recebimento do salário dele. Então, a lei fala que, no caso de servidor público, pode ser afastado sem prejuízo dos vencimentos e vantagens. Sabe que salário de servidor público, ele tem lá o salário e um monte de outros. Então, se eu pensar que eu só vou proteger esse cara e manter o salário, não vai ganhar nada. Então, a lei é bem clara, vencimentos e vantagens. Para quê? Porque ele saia e continue a receber a mesma coisa que ele recebia, para não desincentivar essa pessoa a produzir prova. Imagina só, pessoas que trabalham na Fundação Casa, pessoas policiais militares, por exemplo, eu vou retirar o cara, ele já está em risco, ele vai ser colocado vou deixar ele sem arma, porque não tem como deixar ele armado, sem o salário dele, as custas do programa. Não aguenta. E acaba abandonando. Então, a lei já prevendo isso, falou, não, ele vai sair com o vencimento dele, além do apoio do programa. Aí ele consegue colaborar, tem segurança e depois, se for o caso, ele volta à função dele. Bem, Marco, eu vou pedir para que a gente faça um breve intervalo. No segundo bloco, a gente continua falando mais sobre o Provida. Provita. Vamos lá.
Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas novamente ao Alesp em Pauta. Para você que está conectado agora, nós estamos falando no programa de hoje sobre o Provita. É um programa do governo do estado. Vou ler para vocês para que vocês possam entender o que significa o Provita. É o Programa Estadual de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas. Hoje nós temos o entrevistado, o secretário executivo do programa, Marco Alexandre Davanzo. Marco, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco. Gostaria de começar esse segundo bloco com você falando para a gente qual o perfil dessas pessoas que hoje precisam ou procuram o Provita. A gente conversou nos bastidores, você me deu uma definição desse perfil, desse protegido, muito curiosa. Gostaria que você comentasse. A gente tem um perfil hoje de pessoas pobres, aquelas pessoas que têm ausência do Estado na vida delas. Porque quem tem um poder aquisitivo um pouquinho melhor acaba se protegendo, né? E acaba arrumando uma maneira de sair desse risco todo sem necessitar dessa atuação do Estado. Agora, quando eu tenho uma pessoa nessas condições, que não tem para onde fugir, não tem a quem recorrer, está efetivamente ameaçada de morte, aí o programa vai atuar. E a gente, como é um programa de direitos humanos, a gente não só apenas pensa na proteção à vida dela, mas na reinserção social dessa pessoa. Então a gente retira a pessoa desse local, protege ela, ensina ela a se proteger e busca com que ela consiga trabalho, educação, saúde, moradia e ela consiga ao final do programa andar com as próprias pernas. E graças a Deus é um dos objetivos que o programa vem conseguindo, porque a gente tem uma média de permanência no programa de 1 ano e 9 meses. E na grande maioria das vezes a pessoa sai porque pede para sair. Ela consegue seguir a vida, consegue aprender a se proteger, consegue ter um emprego, ter uma função e percebe que fora do programa ela vai conseguir até ter ganhos melhores. E ela consegue andar com as próprias pernas. Isso é muito bom para a gente porque a gente consegue ver que não é apenas um objetivo judicial, produzir prova, e sim garantir a essa pessoa cidadania. Eu vou trazer uma informação do primeiro bloco, que é geralmente a permanência dessas vítimas, dessas pessoas protegidas, é de 2 anos nesse programa, podendo ser prorrogado. Quais são os casos em que essa prorrogação pode ser feita e de quanto tempo? Então, a gente não tem um prazo definido. Tá? Nós já tivemos situações no programa em que a pessoa chegou a ficar 7 anos. Primeiro que o processo não acabou. Tá? Então, o processo não estava no final por apelações e recursos. Segundo, porque era uma situação muito grave. Tá? Geralmente que envolve questão familiar. Então, mesmo que essa pessoa saia do programa, a facilidade de encontro dela por conta desses vínculos familiares é muito grande. Então, por mais que a gente tenta proteger, eu só vou conseguir fazer com que essa pessoa saia do programa realmente de forma segura se a gente conseguir garantir que esses vínculos foram efetivamente quebrados, que a pessoa conseguiu, aprendeu a se proteger e a se defender disso e evitar o encontro. Então isso às vezes demora muito dependendo do grau da ameaça e do vínculo com os agressores. Então, em regra, a gente busca fazer reinserção social e essa reinserção o mais breve possível. Porque ficar no programa por muito tempo não é bom, tá? E a gente busca sempre fazer com que a pessoa tenha uma postura ativa no programa, de buscar a melhoria de vida. Agora, mesmo que essa pessoa busque e consiga, o conselho nunca vai virar para ele, você pode sair porque a gente acha que você tem como se virar, não tendo. O programa vai fazer, mas lembrando que o programa é ato voluntário, fica quem quer. Se ela resolver sair, ignore o que o conselho quer e estou saindo, é direito dela. Então ela pode fazer. Mas se a gente identificar que não é o momento, a gente vai orientar a não sair. E tem o caso daquelas pessoas que insistiram em sair do programa antes desse prazo e acabaram futuramente regressando? Sim, várias vezes. Principalmente no período de triagem. A gente tem um caso interessante que a pessoa veio para o programa, ingressou no programa sozinho, trouxemos a mulher dele para o programa, ela não suportou ficar no programa, saiu, ele ficou sozinho. Ele sai do programa, volta e quando a pessoa sai do programa a gente dá uma verba para ela pequena para que ela possa pensar em condução e tudo mais, de alimentação, porque nesse caso era uma pessoa que estava longe do local de proteção, para transporte e tudo mais. Ela voltou ao local de proteção, chegando lá ligou para a gente dizendo, olha,
dei de cara com o agressor aqui na rodoviária. Eu quero voltar agora. E aí a gente teve que pedir apoio da polícia, não podia ser da polícia da região, porque o agressor tinha ligações, a informação que ele tinha ligações. Nós que fazer essa pessoa ficou escondida num prédio abandonado, até que a viatura foi até lá, recolheu ele e trouxe de volta. Então ele ficou horas fora do programa só. E hoje está no programa, está bem, a esposa resolveu, acho que se não me engano, ingressar também, estão vivendo muito bem no programa. Vai ser uma situação bem curiosa. Existe essa parceria com outros estados? Por exemplo, quando uma pessoa corre um risco tão grande nos municípios aqui do estado, por exemplo, como você disse, né? Muitas vezes essa pessoa é perseguida por uma facção criminosa que tem atuação no estado inteiro. Existe, então, essa parceria e de você ter que enviar algumas vítimas, alguns protegidos para outros estados? Existe. A gente tem um Sistema Nacional de Proteção. O Provita ele foi criado por uma lei federal que diz o seguinte: o estado que quiser implementar o programa, ele pode implementar com um convênio com a União. Então, estados que têm programa recebem uma verba da União, entra com uma outra parte de verba e executa o programa no próprio estado. Estado que não tem programa, quem executa o programa é a União. Então, se eu tenho um estado, bom, se São Paulo não tivesse programa, eu estou ameaçado, a União viria aqui, me retiraria daqui, levava para uma triagem, aquele período que eu te falei, e lá essa pessoa ia ser encaminhada para o estado seguro que tem programa. Então, eu tenho protegidos federais, que são protegidos efetivamente depois da triagem nos estados que têm programa estruturado, e eu tenho a questão da permuta. Eu tenho um protegido em São Paulo, que a ameaça dele é tão grave que eu não consigo proteger ele no meu território. Eu encaminho para outro estado, depois desse mapa de risco feito, ele vai ser protegido naquele estado por uma equipe CJ de um outro estado. São Paulo, por ser grande, em tese é mais fácil eu esconder uma pessoa aqui do que esconder uma pessoa no Acre. Tá? Então, imagina só, uma pessoa, nós temos muitas situações dessa, é vítima de violência agrária, violência indígena, como eu escondo essa pessoa no Acre? Como eu escondo essa pessoa em territórios com uma densidade populacional pequena? É muito difícil. Então, geralmente, essas pessoas são retiradas de lá e levadas para outro estado. E aí gera um outro problema, que eu falei da questão da conduta compatível com o programa. Eu tiro uma pessoa que está acostumada a viver no campo, com toda uma cultura que ela tem em volta dela, tiro ela de lá e trago aqui para o centro de São Paulo. Ela não suporta viver aqui. Então, esse mapa de risco, e aí eu volto a falar, a elogiar o trabalho da equipe, é conseguir identificar essas situações peculiares dessa pessoa, adequar o programa e conseguir proteger, porque ela fique lá. Não adianta eu pegar essa pessoa, colocar ela num local que eu já de antemão sei que ela não vai ficar. Eu estou colocando ela em risco. Até comentei no começo que para a gente é tão importante a gente ter a segurança da proteção que a questão de núcleo familiar para o programa é muito extensa. Se eu tenho, já aconteceu, pessoas que vêm em programa com animais de estimação, a gente vai buscar os animais de estimação, porque sabe que talvez uma criança não consiga ficar sem, ou até um adulto. A gente vai buscar. Se eu tenho um amigo que é tão amigo daquela família, que não conseguiria viver sem essa família estar junto, a gente traz também um amigo. Se aquilo for necessário para que essa pessoa fique no programa de uma maneira mais confortável, o programa vai lutar para isso. Desde, lógico, no caso de um adulto que ele queira ingressar no programa e siga as regras. Agora, dentro do estado, existe algum tipo de perfil entre esses municípios que sejam melhores, por exemplo, para abrigar essas pessoas, esses protegidos? Sim, aí a equipe tem esse mapeamento total. A gente tem uma coisa que chama rede de proteção. E essa rede de proteção, ela é formada por órgãos públicos e também por uma rede solidária. São pessoas que atuam em favor do programa sem ganhar nada para isso. Quem faz essa rede é a equipe, eu não conheço ninguém dessa rede. Tá? Então, essas pessoas são bons samaritanos, tanto podem ser servidor público como não, que ajudam o programa. Então, se eu tenho um tipo de perfil de protegido, exemplo, questões de drogas, por exemplo, eu tenho um tipo de perfil que a pessoa tem drogadição, a equipe já sabe em quais territórios eu posso colocar essa pessoa, onde o monitoramento dela e o acesso a esse tipo de droga vai ser mais complicado. E pessoas, questões religiosas. Então, eu tenho, por exemplo, alguns locais que a equipe já sabe que se aquela pessoa é de tal religião, eu posso colocar em tal lugar que eu vou ter lá um protetor vinculado à igreja dela que vai ajudar ela sabendo o que está acontecendo. Então, a gente consegue ter, através do trabalho desses 24 anos da equipe,
esse mapeamento de onde vai ser melhor colocar essa pessoa. E aí, só voltando um pouquinho, por que é muito importante a pessoa seguir as regras do programa? Se eu tenho um local com esse perfil que a equipe usa para fazer essa proteção, mais ou menos naquela região, se aquela pessoa descumpre alguma norma e viola o sigilo daquela região, eu não posso usar mais aquilo. Então, quando eu tenho uma pessoa que quebra a norma ao ponto de colocar em risco aquela pessoa que trabalha voluntariamente, eu não tenho mais como usar, porque eu estou colocando em risco aquela pessoa. Então, quando a pessoa descumpre norma, não é só uma questão de violar a própria segurança. Ela viola a segurança dela, viola a segurança da equipe e coloca em risco toda essa rede solidária de proteção que atua em favor do programa. Então, por isso que a gente é muito chato e criterioso quando se passa a questão da triagem. Eu preciso realmente que essa pessoa ingresse no programa sabendo como vai ser o futuro dela e concordando com essas regras. Agora, com relação ao investimento que é feito pelo Estado no programa, né, eu gostaria que você trouxesse um pouco para a gente. Existe algum tipo de contrapartida dessa pessoa que permanece esses 2 anos no programa ou não? Ela tem necessidade de trabalhar ou de contribuir de alguma forma ou não necessariamente? A gente tem esse convênio com a União. Então, a União passa uma verba para a gente e São Paulo aporta 3, 4 vezes mais da verba que a União manda para a gente. Então, a gente tem um convênio com a União, que a União hoje está em torno de 1 milhão mais ou menos por ano, e a gente dá uma contrapartida de 300 mil nesse 1 milhão. Esse dinheiro vai para uma conta e São Paulo vem e coloca mais 4 milhões ali. Esse dinheiro vem do governo do Estado através da Secretaria da Justiça e da Segurança Pública, que também faz parte do programa. Então, o programa ele tem a sede dele pública, a Secretaria da Justiça, e tem Corregedoria da Polícia Militar e a 3ª Delegacia de Pessoa Testemunha, que atua em conjunto com o programa. Os dois que atuam assim, que eu só tenho elogios a fazer, tanto para a Corregedoria como para a 3ª Delegacia, que é quando a gente tem situações mais urgentes, é quem a gente recorre. A 3ª Delegacia, volta e meia, está ouvindo gente, atuando, acolhendo coisas imediatas, né? E a Corregedoria, quando eu preciso de realmente uma atuação ostensiva, como escolta e tudo mais, a Corregedoria é que faz esse serviço para a gente. Então, eles atuam em favor da gente no programa. Então, a segurança entra com uma verba, a Justiça entra com uma verba do Estado, soma-se esse valor e aí a gente investe no programa. Com relação à conduta do protegido, o que a gente quer é que ele realmente saia do programa de forma segura e cresça no programa. Então, como eu disse, a maioria das pessoas que ingressam no programa são pessoas pobres, sem muita instrução, muitas vezes sem nenhuma instrução, sem profissão, que viviam à margem da sociedade. Ingressou no programa, se essa pessoa tiver proatividade de usar o que o programa vai oferecer a ele, ele vai sair daqui formado, até faculdade nós já pagamos. Ele vai sair daqui com profissão, porque, se for o caso, nós pagamos cursos profissionalizantes para essa pessoa, desde que a gente consiga fazer isso de forma sigilosa, tá? Nós até tentamos buscar convênios com o Sistema S para fornecer esses cursos. Os cursos que não dependem de concurso público, a gente até já consegue. Então, ela vai ter toda uma estrutura, um ferramental para conseguir sair realmente do programa antes do tempo e melhor do que entrou. Só que nós lidamos com seres humanos, então nós temos pessoas que usam o programa e pode usar ou abusar da gente, e tem pessoas que não. A gente até brinca que é a eterna vítima. Eu sou vítima, o Estado deve para mim, eu não vou fazer nada. E, infelizmente, essas pessoas acabam sendo desligadas do programa sem usufruir daquilo tudo que o programa podia oferecer a ela. E o que acontece muito é o seguinte, pessoas que estão no programa, que começam a trabalhar, elas chegam a comunicar para a gente, eu não preciso mais do dinheiro do programa, eu já estou recebendo o meu, pode me pagar menos. As pessoas ficam tão gratas ao programa que oferecem isso, olha, eu comecei a trabalhar, estou ganhando aqui, eu não preciso mais desse dinheiro. Deixa que eu compre as minhas coisas, deixa que eu mobile a minha casa, deixa que eu compre, é melhor para mim. Como a pessoa ela vinha de uma situação de ausência total de Estado, e a gente consegue garantir essa autoestima para ela, ela fica tão orgulhosa em poder se bancar que ela pede isso. Eu gosto de contar a história, né? Logo que eu ingressei no programa, a gente pegou uma senhora que ela tinha, acho que, 7, 8 netos que viviam com ela. As mães, infelizmente, eram drogadas e engravidavam, entregavam para ela, ela cuidava de todos eles. Um dia ela estava
desculpe o que eu vou falar, o barraco, né? Ela morava, abriu a janela, uma viatura da polícia parou, tirou 2 rapazes do camburão e assassinou na frente dela. Ela, inocente, viu o que aconteceu e falou, vocês não podem fazer isso. Resumindo a história, acabou vindo para o programa. E ela ingressou no programa com todas essas crianças, a equipe teve um trabalho imenso para cuidar dessas crianças todas. E no final de 1 ano e meio ela pediu para sair, porque ela fez um curso de costureira e começou a trabalhar fazendo enfeites para pet shop. Ela pediu para sair por quê? Porque ela aprendeu a usar a internet e pela internet, se ela anunciasse o serviço dela, ela conseguia mais dinheiro do que o programa dava para ela. Então o próprio conselho fez uma vaquinha e deu uma máquina de costura para ela. E ela saiu. E no dia que ela saiu, foi quando eu entrevistei ela a primeira vez, ela contando que a vida dela, apesar de acontecer o que aconteceu, o programa foi a melhor coisa da vida dela, porque ela conseguiu dar chão para o filho dela. Eu não sabia o que era chão. Chão era uma casa com piso frio, não era casa de terra. Então meus netos têm chão agora. Todos eles em escola, todos eles passando por médico. E uma coisa interessante que o programa exige tá no programa, tem criança, vai para a escola. Não foi para a escola, é quebra de norma. E se depende da situação, a gente até comunica com o Conselho Tutelar. Porque o programa, a gente busca a reinserção social e direitos humanos, mas a gente combate a criminalidade. Então, o programa nunca vai fomentar alguma conduta ilícita. Nunca. Então, cometer o crime dentro do programa, depende da situação, a exclusão imediata. Tá? Então, a gente é bem rígido nisso. Então, nesse caso das pessoas que ingressam no programa, se ela quiser e utilizar o que o programa tem a oferecer, maravilhoso. E a gente não pede que ela devolva para a gente em espécie. O que a gente quer é que ela aprenda a se proteger e peça para sair e siga a vida de forma segura. Nesse momento de reinserção, ao sair do programa, o que essa pessoa precisa ter para se reinserir? E outra, ela consegue, ou maior parte dos protegidos, consegue voltar para o local de origem? Então, uma regra primordial nossa é não voltar para o local de origem. Porque por mais que a gente tenha um processo, por exemplo, com condenação de todo mundo, que a gente sabe que está todo mundo preso, um dia eles vão sair. E além da questão processual, a gente tem a questão da vingança. Tá? Então, assim, vai saber se daqui a 3, 4 anos você saiu do programa, está tudo bonitinho, esse cara sai, resolve se vingar. Então, a regra primordial é não volte para o local dos fatos. Então, desde o ingresso, do primeiro dia que ele ingressou no programa, passou pela triagem, foi acolhido definitivamente, o trabalho da equipe você vai ficar nesse local e ser reinserido aqui. A gente vai fazer com que você tenha todos os seus vínculos comunitários aqui, que você tenha emprego de preferência aqui, que você estude aqui, que você siga a sua vida aqui. Que parece uma coisa que para quem tem, sem importância. Mas vínculo comunitário é muito importante para a gente. Eu moro na mesma casa há 15 anos, eu nem converso com os vizinhos, por causa do ritmo de vida da gente, mas me tira dali. Eu vou me sentir um peixe fora d'água, para essas pessoas pior ainda. Então, a equipe vai trabalhar com isso. Lógico que durante a pessoa pode haver uma quebra de norma, a gente vai ser obrigado a deslocar ela de local, vai se começar todo o trabalho, então se atrasa o período de reinserção. Vamos ter alguns percalços, nada é perfeito, mas se acontecer como a gente quer, e é o que o trabalho quer, ela vai se reinserir ali mesmo. Ao final da proteção, como a gente entende que ela está reinserida? Primeiro, ela aprendeu a se proteger. Segundo, na questão processual, e a gente vai sempre analisar isso, o risco diminuiu. Estão presos, por exemplo, tá? Então não tem mais ninguém fora do sistema atrás dela. Então é uma situação interessante. Segundo, ela consegue andar com as próprias pernas, ela tem condição de trabalhar, ela obtém renda, ela tem previsão para o futuro, isso é muito importante. Ninguém sai do programa, o que você vai fazer amanhã? Não sei. A gente faz ela por um papel isso. Você não tem nenhum projeto, o que você vai fazer amanhã? Você vai sair daqui, vai continuar nesse endereço aqui, vai ficar sem trabalhar, sem nada, vai voltar para o local da ameaça. Vai se pôr em risco. Então, como eu falei, mesmo que a pessoa chegue para o programa e fale, eu quero sair, a equipe apresenta um relatório de desligamento, favorável ou não. Então, a equipe pode falar, olha, a gente não concorda com o desligamento. Se ela quiser sair, ela vai sair, que não é prisão. Mas a gente pede até que o conselho, mediante uma comissão de conselhos, converse com ela, se for o caso.
A gente vai lá, os conselheiros, senta com ela, explica, ó, não é agora, não é o momento, segura mais um pouco, aguenta aí e tudo mais. No momento que ela, não, quero sair. Aí no dia do desligamento, eu vou falar com ela mais uma vez e vou reiterar tudo aquilo. Então ela vai sair do programa devidamente informada das condições da sua saída, né? E quando a gente fala em desligamento, a gente tem um desligamento programado. Então, por exemplo, a gente consegue, através de convênios, inserir essa pessoa nos programas habitacionais. Então a pessoa está trabalhando, a gente conseguiu um imóvel para ela naquela região onde ela está inserida, só que esse imóvel vai sair daqui 6 meses, por exemplo. Então a gente sabe que, olha, vamos fazer um desligamento programado para você, para daqui 6 meses você já, quando você receber a chave de imóvel, você sai do programa e entra no teu imóvel. Aí a gente faz essa programação, então vai gradativamente flexibilizando algumas normas. Olha, você pode usar celular, porque você aprendeu a se proteger, você sabe que não pode entrar em rede social, ou se você for entrar, você tem alguns cuidados com relação a isso, então a gente autoriza você. Você pode trabalhar, a gente autoriza você a trabalhar até com registro em carteira, por exemplo, que é rastreável, porque a gente já percebeu que há uma possibilidade disso. Ou não, só trabalho informal. Então a gente consegue programar o desligamento dela para que no final ela consiga sair sem necessidade de voltar, porque foi encontrado, porque algum motivo fez ela ficar numa situação de vulnerabilidade aí que recorra ao programa. E aí é um problema muito sério, porque a pessoa às vezes sai do programa, a ameaça já acabou. A questão dela é vulnerabilidade social, a gente não tem por que fazer nada. Não é mais função do programa. Aí a gente protege com processo crime e ameaça grave com parecer ministerial. Eu não tenho mais isso, a gente é obrigado a falar não. E para o programa de direitos humanos de falar isso é muito difícil. A gente evita ao máximo que isso aconteça. Qual é esse valor fornecido para essas pessoas durante o programa? E depende do número de pessoas também, claro, de familiares, filhos, parentes? Depende. A gente tem a tabela do DIEESE para usar, os parâmetros do DIEESE. Só que cada núcleo depende da necessidade de cada um. Então, eu tenho núcleos, por exemplo, que vou imaginar que já tem rendas, que trabalham, que é diferente. E tem núcleos que entram, como eu te falei, total ausência de Estado. Então, a base a gente vai custear uma alocação de imóvel para essa pessoa, a gente vai dar para essa pessoa, de acordo com a quantidade de pessoas do núcleo, os parâmetros que o DIEESE dá para uma pessoa poder sobreviver. E, além de tudo isso, a gente ainda paga o INSS delas. Que enquanto está no programa, a pessoa não vai poder trabalhar. Não é justo imagina essa pessoa que ficou 7 anos no programa, como é que vai se aposentar? Então a gente faz um carnezinho e paga, e até quando ela sai do programa a gente orienta ela a continuar pagando, né? Então eu não consigo dar um valor exato. O que eu posso dizer é assim, a pessoa que ingressa no programa não vai ter uma vida de rico, mas vai ter uma vida boa, suficiente para viver bem. Dificilmente, eu acho que eu nunca escutei dentro do programa pessoas dizer que vou sair do programa porque o dinheiro que eu recebo é pouco. Tá? Eu já peguei pessoas que ingressaram no programa com um poder aquisitivo muito elevado e que o programa oferecia não era compatível com o que ela recebia. E a gente não vai dar para essa pessoa 20 mil reais por mês para viver. Não é isso. Agora, a pessoa que ingressa no programa dificilmente vai dizer, olha, o dinheiro para mim é pouco. Tá? A não ser nessa situação, que é uma situação atípica, que é pessoas que, como eu disse, dificilmente ingressam no programa. Ingressam por curto período e acabam saindo. Agora, para que a gente possa finalizar, muito importante a gente dizer que é um programa de portas abertas, ou seja, as pessoas podem entrar em contato com o Provítima desde que estejam naquelas condições que a gente falou lá no começo do programa, né, de risco, de situação de risco de vida realmente, possam entrar em contato e pedir para serem protegidas, né? Existe esta forma de ingresso também e não só ser redirecionado por alguma força de segurança. Não, ela pode ligar, mandar e-mail, não tem problema. O que a gente precisa ter em mente? Programa de proteção, última medida a ser tomada. Eu vou restringir a liberdade dessa pessoa, eu vou romper todos os vínculos dessa pessoa. Aguentar isso é muito difícil. Problemas que nós temos do programa, pessoas com sensação persecutória, então com problemas psiquiátricos. E aí, para ela está em risco, ela está ameaçada, só que não está. Como é que o programa vai conseguir lidar com essa pessoa? Então, imagina que eu faço uma triagem, tese mal feita, e já aconteceu, e a gente acaba acolhendo uma pessoa nessa condição. Como eu vou falar para ela que
que ela tem que ir embora. O Provita vai virar mais um agressor para ela. Porque ela vai achar, olha, o Estado não fez nada, eu estou ameaçado, estou monitorando a minha vida, meu celular está grampeado, onde eu vou me segue, e o programa está trabalhando junto com os bandidos que querem me matar. Isso acontece. Então, mais uma vez, a triagem para a gente é essencial. A pessoa tem que ter consciência, quando ligar para a gente, das regras que ela vai ter que seguir. Porque existe uma outra situação que eu me preocupo demais, que é o seguinte. A pessoa tem conhecimento de um fato criminoso. E um fato grave. Só que ela não é testemunha de nada. Tá? Mas resolve que vai testemunhar. E aí eu vou dizer uma coisa, talvez eu nem deveria dizer, eu falo o seguinte, eu como servidor público ia falar que você tem que denunciar. Tá? Você tem que cumprir seu papel de cidadão e contar o que esses criminosos estão fazendo. Mas como cidadão, meu amigo, eu vou falar para você não fazer isso. Porque se você contar, você vai ingressar no programa. Se você não conseguir seguir as regras, você vai sair. E você vai sair e voltar para o mesmo lugar. Onde se você tivesse ficado quieto, você não estava em risco. E aí você vai ter a sua vida em risco, pode ser morto, e eu, o programa, vou dizer o quê na hora que vierem me perguntar? Ele não aderiu às regras do programa, não tinha como proteger. A culpa não é minha, a culpa é dele. E você morreu. Eu não posso agravar nunca a situação dessa pessoa. Então, a gente tem que deixar muito claro isso para ela. Se você puder resolver esse problema por outros meios, se não puder se meter nessa confusão, não se meta. Se você puder mudar de endereço, mude. Eu dou exemplo que eu gosto de contar sempre, de um cara que me ligou dizendo que está ameaçado porque no campo de futebol onde jogava bola, ele fez 3 gols, o outro time não gostou e o cara falou que ia matar ele. E era uma comunidade que, realmente, se alguém fala ali que vai matar alguém, é uma grande chance de acontecer. Aí na conversa com ele, expliquei tudo, não sei o que, eu falei, tá bom, se você mudar de campo, resolve o problema? Como assim? Vai jogar em outro campo? É, ele não joga lá, então vai jogar lá. É mesmo, né? Adiantável botar ele num programa, acabar com a vida dele, para depois ele não aguentar e voltar e jogar no mesmo campo depois? E aí, se realmente fosse palpável a ameaça, ele poderia até ser morto. Então a gente busca que as pessoas tenham essa informação, para que não saiam frustradas, porque não é a finalidade nossa aqui frustrar ninguém, pelo contrário, é proteger. E eu quero proteger da maneira mais ampla que eu puder, tanto com a pessoa dentro do programa e uma orientação para que ela se proteja fora do programa também, que não se coloque em situações que possam agravar a situação dela. Perfeito. Marco, gostaria de agradecer demais a sua presença no Alesp em Pauta de hoje. E, claro, agradecemos também a sua companhia e você já sabe, a gente se vê ao longo da programação da Rede Alesp.